Prova da vida cristã genuína. J.I. Packer. Por que precisamos ser salvos? Por quê? Porque somos pecadores e, como tal, estamos perdidos. Essa verdade já foi mencionada anteriormente, mas agora precisamos ampliá-la. Somos pecadores, praticamos o pecado porque a nossa natureza é pecaminosa. O pecado é uma realidade universal que transcende culturas, uma infecção da qual nenhum ser humano, em lugar de tempo algum, está isento. Como podemos defini-lo? Formalmente, é o que a resposta número 14 do Catecismo Menor de Westminster diz: qualquer falta de conformidade ou transgressão da lei de Deus. No entanto, o pecado também é uma energia, uma obsessão, uma reação alérgica à lei de Deus, uma síndrome irracional anti-Deus em nosso sistema espiritual que nos leva à exaltação do nosso ego e endurece o nosso coração, para que não prestemos devoção e obediência ao nosso Criador. O orgulho, a ingratidão e o satisfazer-se a si mesmo são suas expressões básicas que, em algumas ocasiões, levam ao comportamento antissocial e à constante manifestação, mesmo nas pessoas mais honráveis e agradáveis, de uma falta de amor por Deus no nível motivacional. A prática religiosa da humanidade, sem regeneração, independente de sua forma, pode ser, e muitas vezes é, consciente e diligente. No entanto, na análise, ela sempre prova buscar e explorar a figura de Deus, em vez de negar a si mesma e glorificar a Deus em seu propósito. Tanto no Antigo Testamento, no hebraico, como no Novo Testamento no grego, tem uma grande variedade de palavras usadas para definir o pecado, que descreve sua não conformidade com Deus de várias formas diferentes, como rebelião contra o nosso justo dono e Senhor, como transgressão dos limites determinados por Ele, como falha em deixar de alcançar o alvo estabelecido por Ele, como quebra da lei ordenada por Ele, como macular-se, sujar-se, corromper-se aos olhos dele, tornando-se assim digno de sua companhia, como decidir-se por abraçar a loucura, fechando os ouvidos para a sua sabedoria e como achar-se culpado diante do seu trono no juízo. A Bíblia, como espelho do autoconhecimento, projeta a nossa imagem quando brincamos de Deus, fazendo de nós mesmos nossos desejos e sucessos o centro de todas as coisas. Quando lutamos contra Deus, recusamos-nos a nos sujeitar a Ele, e desafiando a sua vontade revelada, e quando odiamos Deus em nosso coração pelas queixas que Ele faz sobre a nossa vida, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versos 6 a 8. Perdidos pecadores. Como pecadores, estamos perdidos no mesmo caminho de ovelha desgarrada, distante de nossa verdadeira casa e sem contato com o nosso verdadeiro mestre. Não temos o que esperar para salvar-nos da miséria sem fim. Nada merecemos senão a exclusão da presença do Deus vivo, a quem já excluímos da nossa vida. Talvez fizemos isto ao longo de nossa busca por prazer e proveito, posição e bens, e talvez até por nos escondermos atrás de uma cortina de fumaça de religiosidade. De qualquer forma fizemos isto, e nada mais justo que a justiça de Deus para nos excluir de sua vida do modo que o excluímos da nossa. Criados por Deus e para Deus, e pelo fato de termos feito isso, nível mais profundo, não podemos encontrar alegria em um relacionamento de amor com Deus. Estamos consequentemente sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. Esta é a situação universal da raça humana. Todo cristão sabe em seu coração que em qualquer pessoa cuja natureza é decaída segue o seu curso normal, existe um estado de perdição e desesperança. Por isso ele se gloria na graça maravilhosa que salvou um pecador como eu. Todos os pecadores sabem que estão nessa condição, sim e não. A distinção importante ao longo de toda a teologia entre a ordem do ser e a ordem do saber aplica-se aqui, ou melhor, a distinção para aqueles que gostam de termos técnicos entre as dimensões ontológica e epistemológica. O domínio para lidar com a morte decorrente do pecado que está sobre nós é uma realidade desde o nosso nascimento.
Ele só é discernido quando a luz de Deus resplandece em nosso coração, expondo nossa falta de amor pelo Criador e a desobediência à sua palavra. Esta luz nos mostra o quanto a nossa verdadeira motivação está centrada em nós e que com frequência deixamos de fazer o que deveria ser feito para fazer, ao contrário, o que não deveria ser feito. Contudo, essa exposição é dolorosa e por isso fugimos dela. Nossa primeira reação ao que a luz nos mostra sobre a maldade de nosso próprio interior é semelhante à primeira reação comum ao diagnóstico de um câncer já em estado terminal, a saber, a negação. Todos têm, no entanto, um certo conhecimento rudimentar de Deus, a partir do qual estas coisas podem ser aprendidas. Em Romanos 1, do verso 18 ao 32, o apóstolo Paulo afirma que todos os homens têm conhecimento de Deus. Eles estavam e ainda estão conscientes até certo ponto da existência e das exigências divinas, por meio da autorrevelação universal de Deus, via a criação da mente e da consciência de todos. Portanto, a raça humana como um todo não tem justificativa para abraçar a idolatria e a imoralidade. Toda a incredulidade do mundo não e pós-cristão é na verdade uma evidência da impiedade humana e das suas manifestações ante Deus no mundo do Criador. É o pecado contra a luz e no fundo as pessoas sabem disso, embora muitas estejam tão desajustadas consigo mesmas que, se questionadas, afirmariam o contrário. Aqueles, no entanto, que foram instruídos na lei de Deus e no Evangelho, como descritos na Bíblia, normalmente têm uma consciência mais viva de seu estado pecaminoso e de seus pecados particulares, porque a luz divina que brilha neles e que vem das Escrituras para expor-lhes é mais intensa. Esta é uma das razões, e existem outras, porque o cristão convertido normalmente experimenta uma convicção mais profunda do pecado após sua conversão do que a que tinha antes de converter-se. E por ser uma dimensão do crescimento espiritual, como logo veremos, se caracteriza por um crescimento interior, que conduz a uma humildade maior e um arrependimento profundo. Embora não se fale muito sobre isso nos dias de hoje, o profundo sentimento de pecaminosidade de uma pessoa continua sendo uma das maiores provas da vida cristã genuína. Uma palavra do pastor J.I. Packer. Prova da vida cristã genuína.